Olá pessoal, nossa aula demonstrativa de hoje é a moldagem anatômica em prótese total, utilizando a técnica da Godiva para o arco inferior. Então, para realizar a moldagem anatômica em prótese total através da técnica da Godiva para o arco inferior, iniciaremos fazendo a seleção da moldeira. Para a moldagem anatômica inferior, o processo será o mesmo. As moldeiras são diferentes porque não tem a cobertura palatal. Nós temos a moldeira de tamanho pequeno, médio e grande. A seleção inicia pelo tamanho médio. Se a moldeira de tamanho médio ficar pequena, passamos para o tamanho maior. Caso a moldeira média fique grande, passamos para a moldeira de tamanho pequeno. Elas deverão recobrir toda a área chapeável de interesse protético e deixar uma folga de em torno de 2 a 3 milímetros para o material de moldagem. No caso do arco inferior, o material de eleição da disciplina é a utilização da Godiva, que é um material termoplástico, ou seja, ele não gelefica como alginato. Ele tem o que a gente chama de transição vítrea. Na presença do calor, ele plastifica, na ausência do calor, ele enrijece. Esse calor tem que ser controlado, porque a gente não cause nenhum tipo de heterogenia, queimaduras, no caso, ao nosso paciente. Nós vamos encontrar no mercado odontológico moldeiras inferiores com retenções mecânicas na moldeira, em forma de perfuração, e moldeiras inferiores lisas. A moldeira específica para a Godiva, que é um material termoplástico, são essas moldeiras lisas sem nenhum tipo de retenção, embora aqui no laboratório vocês possam utilizar a moldeira inferior com retenção, tanto para o material elástico quanto para o anelástico. Iremos adotar a moldagem inferior com o material de moldagem anelástico, que é a Godiva. Após a seleção do tamanho adequado da moldeira, de acordo com o tamanho do arco do nosso paciente, o passo seguinte será isolar a face interna da moldeira com vaselina sólida. Pegamos um pincel para isso, isolamos toda a parte interna da moldeira, sem envolver a parte externa, tá? É só a parte interna. Essa parte externa não pode ser isolada. Só a parte interna é isolada com essa vaselina sólida, porque a parte externa é onde o material de moldagem vai ficar retido na moldeira, já que a gente não tem retenções. No manequim, a gente também isola esse manequim, mas na cavidade bucal do paciente não é isolado com vaselina sólida. Como a Godiva é um material termoplástico, ou seja, sensível à temperatura, ele tem baixa condubilidade térmica, nós vamos separar as placas, quebramos em pedaços para facilitar que a temperatura entre em contato uniformemente com todo o material. A água já está aquecida a 60 graus, que é a temperatura ideal para a plastificação da Godiva, e aguardamos em torno de 2 a 3 minutos até que o material comece a plastificar, ou seja, mudar do estado físico na dependência da temperatura. Na temperatura de 60 graus, conforme eu falei agora há pouco, essa água vai propiciar que o material chegue nessa fase plástica, conforme mencionado. Então, na temperatura correta, a gente consegue ficar com o material maleável, homogeneizamos ele, já que ele tem baixa condubilidade térmica. A gente homogeniza, dá uma forma em bastão, com as pregas voltadas para baixo. Carregamos a moldeira, adaptamos todo esse material sobre a moldeira e repuxamos para a borda, para que ele fique fixado à moldeira, já que a parte interna está isolada com vaselina e as bordas não foram isoladas com vaselina.
Então, adaptamos toda a Godiva de maneira uniforme. E como nós falamos que esse material tem baixa condutibilidade térmica, a temperatura da superfície agora não é igual à temperatura interna do material. Então a gente leva novamente a água aquecida para uniformizar a temperatura do material e com isso iremos agora levar o conjunto ao paciente. Então, introdução da moldeira por rotação, centralização, adaptando a moldeira e comprime-se uniformemente. Diferente do arco superior, em que nós fazemos a introdução lateral e depois passamos para trás para fazer a compressão, todo o arco inferior deve ser posicionado o profissional ao lado do paciente. Então, fizemos a introdução por rotação, centralização e compressão uniforme dos dois lados ao mesmo tempo. Em seguida, nós fazemos a liberação da musculatura ao redor da moldeira. No paciente, nós pedimos também que ele fizesse um movimento discreto de língua e esperamos agora o enrijecimento do material da Godiva. Para guardar o enrijecimento do material, nós podemos utilizar os jatos de ar para ajudar a resfriar esse material da Godiva. Ficando o material rígido, nós podemos agora fazer a remoção, também com movimento único, para a remoção do molde do interior da cavidade oral do paciente. E em seguida, fazemos a avaliação da qualidade do nosso molde. Então, o molde foi removido da cavidade bucal. Vamos avaliar se todas as estruturas de interesse anatômica estão copiadas nesse molde. Então, vemos a papila piriforme de um lado e do outro, toda a região do fórnix bucal, toda a área chapeável de interesse, né, tanto na região vestibular quanto lingual, ausência de pregas, ausência de estrias. Então, o molde preenche o requisito para ser transformado agora em modelo. A sequência seguinte seria a confecção da língua. Não existe modelos em forma de ferradura. O modelo em ferradura ele fica muito fragilizado. Então, podemos fazer a língua com auxílio da gase umedecida, com alginato, ou então com a cerutilidade. Na disciplina, nós adaptamos o uso da gase umedecida, que vai ser adaptada a nível de complemento nessa região da língua, ficando localizada abaixo da borda, e esse complemento será feito agora com alginato. Uma outra alternativa é utilizar o papel umedecido, recoberto com a gase umedecida, onde ele vai servir esse papel de suporte para receber o alginato, e a gente vai adaptar esse conjunto no mesmo local, na região da língua, favorecendo assim um pouco o depósito do alginato, já que o papel vai servir de suporte. Então, vamos manipular agora o alginato. Uma porção do alginato do pó e do líquido é suficiente para fazer a língua. Então, fazemos a homogeneização, manipulando de forma bastante vigorosa, utilizando sempre a espátula de plástico para a manipulação do alginato. Não pode ser espátula metálica. Em seguida, pegamos uma porção e levamos para a construção da língua do modelo inferior, do molde inferior. Usa o auxílio da água na cubeta, para que a gente vá adaptando esse alginato de forma a adaptar e alisar, devendo ter o cuidado que esse material não pode invadir a área funcional do modelo, né, do nosso molde. Então, tem que ficar bem adaptado com esse aspecto final da língua que foi confeccionado. Então, o cuidado mostrando ó, que toda a área funcional está preservada, sem nenhuma invasão do material da língua. Então, esse alginato, ele completa essa área da língua e permite que o modelo que vai ser construído aí seja de forma adequada. Então, o gesso devidamente pesado, proporcionado e manipulado. Nós vamos agora depositar o gesso vertendo
no centro do molde para as bordas, com o auxílio de um vibrador de gesso. Então, sempre colocando em pequenas quantidades esse gesso no modo centralizado, até que a primeira camada recubra toda a área de interesse do nosso molde. Então, sempre depositando em pequenas quantidades e levando de encontro ao vibrador de gesso, até que esse gesso ele vai escoando e recobrindo toda a área funcional do molde que nós obtivemos. Preenchido toda a primeira camada, não precisaremos mais do vibrador e podemos começar a preencher já uma quantidade maior de gesso sobre essa primeira camada. Então, preenchido toda a área funcional do molde, não ficou nenhuma área de Godiva sem estar recoberta. Nós colocamos agora retenções mecânicas sobre essa primeira camada de gesso, que vão servir de fixação para a segunda camada, que será a base do modelo. Podemos colocar de 3 a 4 retenções, é suficiente para a fixação da base do modelo. Como o modelo inferior é maior, a gente coloca em torno de 4 e o superior, como é menor, 3. Então, após a cristalização da primeira camada de gesso, vamos manipular a segunda camada de gesso, né, que foi proporcionado e manipulado pesado, conforme já demonstrado anteriormente. Preenchemos com essa segunda camada de gesso as áreas das retenções e com o restante do gesso que está manipulado na cubeta, nós vamos colocar ele sobre uma placa de azulejo ou uma placa de vidro. E depois de depositado esse gesso, nós vamos levar de encontro o conjunto, fazendo uma leve pressão contra essa placa, até que haja o escoamento do gesso para a lateral. E aí trazemos esse gesso que escoou com a espátula metálica, levamos de encontro ao material de moldagem, puxando esse gesso para cima do material de moldagem, mas que ele não venha para cima da moldeira. Temos que ter esse cuidado. Após a cristalização do gesso, nós podemos esperar no mínimo em torno de 40 a 60 minutos para a desinclusão do molde e do modelo. Nós podemos agora remover todo o material de moldagem e moldeira para a obtenção desse modelo inferior. Removemos logo a língua e em seguida a disciplina adota a Godiva para a moldagem do arco desdentado inferior. Então, a Godiva, ele é um material termoplástico, ele sofre influência da temperatura para atingir a sua plasticidade. Então, na hora que nós formos remover esse material, não esquecer que antes nós devemos hidratar esse conjunto numa cubeta com água em torno de 5 minutos. Para que na hora que a gente for levar esse conjunto à água quente, água aquecida, não haja um choque térmico entre o gesso e o material de moldagem. Então, hidrata-se por 5 minutos. Após essa hidratação, durante 5 a 10 minutos, todo esse conjunto deverá ser levado agora à água aquecida, a uma temperatura em torno de 60 graus, por mais ou menos 2 a 3 minutos, até que a Godiva se perceba que ela está plástica. Então, removemos esse conjunto, vamos com o auxílio de um lecron ou uma faca de gesso, vamos removendo todo o material de moldagem que está de cima da moldeira. Em seguida, removemos a moldeira. Como ela foi isolada, ela vai ser removida sem muita dificuldade. E em seguida, em movimento de rotação, nós vamos removendo agora, vamos removendo e liberando o material de moldagem.
E assim, nós avaliamos agora o modelo obtido se conseguimos obter aquilo e avaliamos se nós obtivemos o que a gente registro de toda a tinha área como chapeada, objetivo de ter, que era todo o registro da área chapeável, papila piriforme de um lado e do outro, rebordo dos alveolares, e a sequência será a mesma. Iremos levar esse conjunto ao recortador de gesso para que o modelo fique adequado para as próximas etapas da prótese total, que seria moldeiras individuais. O modelo inferior agora obtido, modelo anatômico, também chamado de preliminar, mantém-se a distância do fundo de vestíbulo para fora em torno de meio a 1 centímetro. Observem que a região anterior nós temos em torno de 1 centímetro de altura da base do modelo e na região posterior esse modelo tem em torno de 1,5 centímetro de altura, o que caracteriza o ramo ascendente do arco inferior.